Então, agora a gente vai falar sobre o nosso segundo tópico, né? Como que a gente pode, então, dar uma devolutiva um pouco mais visual, um feedback mais produtivo para os pais, né? Eu acho que isso é muito válido vocês conseguirem colocar na rotina de vocês, tá? Vou passar algumas opções aqui para vocês para a gente pensar em ter uma comunicação um pouco mais aberta com os pais e os pais também poderem entender quanto está sendo feito em sala de aula, até mesmo para vocês conseguirem cobrar isso deles, né? Lembrando, né, quando a gente tem um processo de aprendizagem de uma criança autista, é muito diferente de uma criança típica, por exemplo, né? Então a gente precisa levar em consideração e o que que a gente pode pensar de feedback mais produtivo com essa família, né? É muito importante passar esse feedback. E como que a gente pode passar? Existem algumas ferramentas, né? E se a gente pensar assim, o digital hoje está aí, né? Tudo é online, tudo a gente compartilha, tudo a gente baixa, é tudo muito mais rápido hoje, né? E é claro, tem o e-mail, né, que a gente pode utilizar como ferramenta, apesar que hoje está sendo um pouquinho mais difícil essa comunicação, não sei como que tá para vocês, se isso está sendo válido ou não, porque pelo e-mail a gente consegue anexar arquivos, a gente consegue colocar uma mensagem, é uma ferramenta válida se vocês perceberem que no cotidiano de vocês é importante e também eu separei aqui, ó, 3 ferramentas. Essa terceira aqui, ela ainda tá em inglês, então é uma ferramenta que talvez mais para frente venha a ser traduzida para o português, mas eu já estou deixando aqui para vocês conhecerem ela, se vocês não conhecem. E eu vou falar dessas 2 ferramentas aqui que eu achei super bacana. Inclusive eu baixei e dei uma fuçada nele para poder falar para vocês, que foi de uma mãezinha de um paciente que eu atendo e eu achei super bacana o quão rico era a devolutiva da escola com umas atividades que o filho fazia e o quanto que essa criança conseguiu evoluir ao longo de um semestre de uma escola que, assim, fez um trabalho maravilhoso e utilizou uma dessas ferramentas para poder compartilhar o dia a dia dessa criança e as atividades que eram feitas com ela. Então, tirava foto, registrava, escrevia, e aí no final do dia como tinha um auxiliar somente para essa criança, então o auxiliar conseguia fazer um mini relatório daquele dia, como que foi a criança naquele dia na escola, tá? É por isso que eu acho super válido ter sempre um auxiliar ali junto com a professora para poder dar esse suporte melhor e com mais qualidade, porque o professor está tendo que dar conta ali de várias crianças. E aí, tendo alguém para dar esse suporte, eu acho muito válido. Esse Class Dojo, eu dei uma olhada nele, eu achei super bacana, ele é bem criativo e eu sei que, assim, se vocês conhecem ele, vocês vão pensar: "Não, mas esse daí é para professor e aluno, não tem nada a ver com os pais". Então, gente, eu sei que ele é para professor e aluno, mas ele dá para adaptar professor e pais, tá? Qual que vai ser a diferença aí? A diferença é, de repente, 2 e-mails cadastrados dentro da plataforma. Um para você utilizar com seus alunos, se você for utilizar, e o outro com os pais, um canal somente com os pais. Então, aquele acesso daquele e-mail X que está cadastrado na plataforma vai ser utilizado somente com os pais. E lá vocês vão poder tirar foto, mandar um relatório, ter o feedback dessa família, a família já vai saber o que foi feito. É tão importante isso também para as terapias. Imagina vocês terem uma ferramenta dessa e depois os pais, né, poderem, olha, a professora mandou, foi feito isso, isso. Se eu tiver uma prévia do que foi feito na escola, para mim é um trabalho muito importante, porque eu posso agregar na minha sessão aquele aprendizado que teve. É claro que assim, né, a gente pensando assim, a criança que estuda de manhã e faz terapia à tarde, mas mesmo que seja terapia de manhã e escola à tarde, no outro dia eu também vou poder ter um acesso, não necessariamente eu diretamente com o aplicativo ou com a ferramenta, mas os pais me passarem o feedback do que aconteceu. Isso é muito importante.
Esse Google Classroom também é uma outra plataforma muito bacana, eu achei super criativo, inclusive tem a possibilidade de colocar música clássica, alguma música para a criançada enquanto estiver fazendo a atividade, eu achei isso muito legal. Inclusive dá para colocar até cronômetro, então eu até pensei assim: "Nossa, além de ter um uma plataforma que a gente pode criar um e-mail somente para contato com os pais, vocês também, não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, explorem essa ferramenta. Eu até deixei vídeos que eu vi no YouTube que eu achei bem legal, didática, a forma como ensina, e aí vocês podem dar uma olhada. Deixei um link, de alguém que fez o vídeo e eu deixei o link de acesso para vocês poderem ver no YouTube como que funciona essa ferramenta, né. E então é super legal, porque se vocês forem utilizar em sala de aula, tem até o cronômetro para poder fazer essa prévia do quanto dura a atividade, e aí vocês vão estar inserindo a criança autista na atividade que todos estão fazendo. Então, o tempo da atividade é de 10 minutos, então vai ficar o cronômetro lá aparecendo na lousa desses minutos que a criança vai fazer, do que todas as crianças, não necessariamente só a criança autista, do que todas as crianças vão fazer. E eu acho que é bem legal também essa parte visual, ou então também essa parte do e-mail. Como a gente está focando na devolutiva, né, de feedback com os pais, então seria importante ter um acesso de um outro e-mail com essa ferramenta exclusivamente com os pais. Então é super importante, eu achei legal, produtivo, eu já vi isso. É, nossa, foi um dos melhores anos desse meu paciente, foi quando teve esse olhar um pouco mais direcionado na escola, o quanto que evoluiu, né? Então, se a gente pensar assim, olha o papel da escola, a importância da escola no desenvolvimento dessa criança, né?